Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como dimensionar o dissipador no exemplo mostrado na parte 1. Vamos lá? Veja o modelo mostrado no tutorial passado, agora com o transistor montado com dissipador. Nesse modelo existem 3 fronteiras térmicas, 3 resistências térmicas que o calor tem que vencer para ser dissipado no meio ambiente. A primeira resistência representa a fronteira entre a junção e o corpo do componente. Entre o chip propriamente dito, ele é que vai gerar o calor, e a aleta metálica do transistor, a aleta dissipadora do corpo do transistor. Essa resistência vai ser representada pela resistência RθJC. Eu estou usando a letra C, porque é assim que aparece em todos os datasheets. Nos datasheets, o C é de case, embalagem em inglês. Aqui vou chamar de corpo. O valor dessa resistência vai ser definido pelo datasheet do transistor. Para o MTP3055, é igual a 3,13 graus por watt. A segunda resistência é a fronteira entre o corpo e o dissipador. Essa fronteira passa pelo isolador do transistor. É a resistência térmica do isolador. Então, o valor dessa resistência vai depender do tipo de isolador. Se não for usado o isolador, ainda assim vai existir uma resistência térmica, mas será muito menor e será devido principalmente à irregularidade das superfícies metálicas da aleta do transistor e do dissipador. Outro detalhe é o uso de pasta térmica. Ela diminui a resistência, então você deve sempre usar pasta térmica. Veja a tabela abaixo tirada do livro de eletrônica de potência do Pomilo, onde você pode observar todos esses detalhes. Vai ficar no PDF no site. No diagrama elétrico é a resistência RθCH, onde H é de heat seeking, dissipador de calor em inglês. A terceira resistência é a fronteira entre o dissipador e o meio ambiente. Quando você usa o dissipador, essa é a resistência mais importante. O valor dessa resistência é fornecido pelo fabricante. Então, só compre dissipador que o fabricante informe o valor da resistência térmica. O fabricante HS tem um catálogo completo. Muitas das informações usadas nesse tutorial foram tiradas de lá. Claro que eu deixei o link na descrição desse vídeo e o PDF vai ficar no site. Nesse tutorial vou usar um dissipador da HS, claro. Veja o catálogo do dissipador que eu vou usar nesse exemplo. O dissipador é cheio de detalhes, vou citar só alguns. A montagem do dissipador é importante. O calor deve ser dissipado por convecção. O ar deve percorrer livremente o dissipador. Veja as dicas contidas no manual da HS. Deixe um espaço na base do dissipador para o ar entrar e sempre monte na vertical para o ar circular. Outra forma de dissipação é por radiação. Nesse caso, a cor é importante. O preto do radiador facilita muito. E devemos considerar que a radiação sempre se propaga perpendicularmente à superfície. Por isso, o formato é importante. Claro que existem muitas outras considerações. Por exemplo, o resfriamento extra com ventiladores e até com tubos de água. Mas isso ficará para outros tutoriais. O dissipador usado nesse tutorial usará a convecção natural para dissipar o calor e será montado na vertical. Esse é o modo de montagem mais usado. Veja agora o exemplo. Nesse exemplo, eu vou projetar o dissipador de calor para o transistor MTP3055, usado com uma potência de 10 watts, uma potência bem grande. A temperatura máxima na junção vou considerar 120 graus Celsius, mas lembre-se, quanto menor, melhor. Nesse exemplo, vou considerar a temperatura do meio ambiente igual a 20 graus Celsius. Veja como fica o circuito. A pergunta aqui é: qual o valor da resistência térmica do dissipador para o meio ambiente? A resistência térmica do dissipador. É tudo uma questão de análise de circuitos. Então, vou completar os dados do circuito. Eu conheço a resistência térmica da junção com o corpo, é dada pelo datasheet do transistor. Nesse caso, deverá ser a resistência térmica JC, com dissipador 3,13 graus por watt. Vou escrever no circuito a resistência do corpo com o dissipador CW. Nesse caso, o encapsulamento é do tipo TO220 e vou usar isolador de mica com pasta térmica. Devemos sempre usar pasta térmica. Vou usar o pior valor, só para garantir, 2,5 graus por watt. Vou colocar no diagrama.
Agora é só analisar o circuito para determinar a tensão RθHA. Conhecer essa tensão vai ficar fácil determinar a resistência térmica do dissipador, que é o que interessa. Usaremos essa resistência térmica para escolher o dissipador. A tensão na fonte de tensão que representa o meio ambiente eu já sei, 20 volts, equivale a 20 graus Celsius. Vou calcular as tensões nas resistências conhecidas. É só usar a lei de Ohm. A corrente eu conheço, 10 ampere. A corrente da fonte de corrente. Lembre-se, essa é a chave para resolver esse circuito. A tensão na junção corpo é igual a 10 amperes vezes 3,3 de ohm, e isso é igual a 31,3 volts. A tensão corpo dissipador é igual a 10 amperes vezes 2,5 ohm, isso é igual a 25 volts. Para calcular a tensão no dissipador, eu vou usar a desigualdade. Vou calcular a tensão máxima. Então, vou partir da tensão máxima sobre a fonte de corrente. Então, vou calcular a tensão máxima no dissipador. Depois, vou escolher um dissipador que gere uma tensão menor, simples assim. A tensão máxima no dissipador é igual a 120 volts. Eu estimei uma tensão máxima na junção igual a 120 graus, menos 31,3 volts, menos 25 volts, isso dá 63,7 volts. A máxima resistência térmica do dissipador pode ser calculada usando a lei de Ohm simples. 63,7 volts sobre 10 amperes, isso dá 6,37 ohm. Agora é só escolher um dissipador com resistência térmica menor do que esse valor. Consultei o catálogo da HES e escolhi o dissipador da figura. A resistência térmica é quase metade da resistência calculada antes. Quanto menor, melhor, lembra? A resistência térmica é igual a 3,9 graus por watt. Acho que tá bom, não é mesmo? Escolhi esse dissipador porque é fácil de encontrar no mercado. Aliás, esse é um procedimento bastante comum. Escolher um dissipador fácil de encontrar ou que você já tenha na sua bancada. Agora vou recalcular a temperatura na junção, só para confirmar. É muito simples, é só colocar o valor de 3,9 ohm na resistência do dissipador e recalcular a tensão na junção. Calcular a temperatura na junção é equivalente a calcular a tensão na fonte de corrente. Vou usar o mesmo procedimento usado no tutorial passado. É só calcular as tensões nas resistências, mas eu já calculei antes as tensões nas resistências da junção corpo e na resistência do corpo dissipador. Como a corrente continua a mesma, as tensões não mudam. Esse é o efeito da fonte de corrente, mas a tensão do dissipador muda. É igual a 10 amperes vezes 3,9 ohm, isso dá 39 volts, bem menos do que o máximo calculado antes. Agora é só somar todas as tensões para termos a tensão na junção. A tensão na junção é igual a 95,3 volts. Isso equivale a 95,3 graus Celsius. Viu? Bem menos do que os 120 graus iniciais. Esse dissipador está aprovado. Pronto! Concluímos o tutorial para mostrar como determinar o dissipador de calor. Agora você já pode esfriar a sua cabeça. Afinal, você já sabe como esfriar o seu transistor de potência. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!